Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e essa é a segunda parte da Bookshelf Tour. Se você não assistiu a primeira parte ainda, eu vou deixar o link aqui nos cards e nesse vídeo eu vou mostrar todos os livros que estão na segunda prateleira que fica ali em cima, que você não consegue ver aqui nos vídeos. Então vamos lá, porque eu estou muito ansiosa para você ver os meus livros. Nessa segunda prateleira aqui, eu tenho vários livros diferentes nela e você vai entender mais ou menos. Aqui eu tenho uma coleção onde tem os livros da Zahar, que tem os livros da Agatha Christie e também Anne Rice ou Mark Zusak, que eu tenho deles, e Clarice Lispector. Então aqui, por exemplo, o primeiro dessa pilhona que quase caiu é o Corcunda de Notre Dame, que é da Zahar. A gente também tem Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, que eu amo essa capa. A gente também tem aqui, ó, Alice, que é uma edição que muita gente ama pela tradução que o livro tem. Também tem A Bela e a Fera, esse aqui. O Cão dos Baskerville, que é uma das histórias de Sherlock Holmes, e eu amo essa capa, essa edição pocket, é uma coisa super fofa. Também tem Peter Pan, que Zahar arrasa nesse azul, e eu sou apaixonada nessa capa. Aí agora a gente tem aqui alguns livros da Agatha Christie. Tem mais outros, eu acho, mas a gente tem Appointment with Death e também Partners in Crime, que são dois livros que eu já li dela. Eu não li muitos assim, mas quero ler mais em breve. A gente tem do James Joyce, que é essa edição Vira-Vira. Então a gente tem uma edição aqui e outra aqui. O Retrato do Artista Quando Jovem. E aqui a gente tem do Belenenses, que é um dos livros mais aclamados dele, se eu não me engano. Aqui a gente também tem o livro do H.P. Lovecraft, que foi o único dele que eu li, que é o Caso de Charles Dexter Ward. E também tem The Adventures of Tom Sawyer, que foi um dos primeiros livros que eu li, mas eu li numa versão que era da minha mãe, provavelmente já se desfez. Anne Rice, um dos meus livros favoritos, esse daqui. Por último, nós temos aqui dois livros do Mark Zusak, que é o Azarão, Pão de Briga, e um da Clarice Lispector, que é um dos meus favoritos dela, que é A Bela e a Fera. Então aqui nessa parte da estante eu deixo alguns dos meus livros favoritos, tem alguns presentes que eu ganhei que eu guardo com muito carinho, e também tem alguns livros com seus respectivos autores, livros que eu já li, que eu gostei, que eu quero reler, talvez, enfim. E o primeiro livro que a gente tem aqui é Tudo Aquilo que Nos Separa, que foi um dos meus romances favoritos de 2018. Também temos Segredos de Família, que foi um livro muito doloroso, mas ainda assim uma leitura muito incrível também, e eu gostei demais. Uma Vida Pequena é aquele tipo de livro que eu ainda não sei exatamente como resenhá-lo, então por isso que você provavelmente nunca me ouviu falando desse livro, porque é uma história muito interessante, fala sobre diferentes pessoas. Mas, enfim, eu ainda não sei o que dizer sobre ele, mas eu gostei bastante. Toda a Luz que Não Podemos Ver é um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e eu super recomendo, porque se passa na França, enfim, é bem interessante. Temos aqui Lolita, um livro que eu realmente não sei se algum dia eu vou conseguir resenhá-lo, mas é um livro que eu amei odiar, ou odiei amar, talvez, ainda não sei. Os Homens Explicam Tudo para Mim, o título diz por si só, não é mesmo? Aqui a gente tem alguns livros que eu ganhei de presente, então, ó, esses daqui estão separadinhos, e sempre que eu recebo algum livro eu deixo a dedicatória dentro, enfim. Outros Jeitos de Usar a Boca, da Ruth Kaur. As Últimas Testemunhas, esse livro é muito doloroso e triste também. A Flor do Tahiti. O Menino do Vagão, que eu tenho ele em inglês, mas eu ganhei e tô guardando aqui com muito carinho, e é uma história muito emocionante. Os Fornos de Hitler, que é um livro que fala sobre sobreviventes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E a Olga é a personagem, a pessoa, na verdade, que sobreviveu. E por último, O Farmacêutico de Auschwitz, que fala sobre o conglomerado, toda essa questão farmacêutica, a indústria farmacêutica, desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. E também o livro das coisas que nunca aconteceram, Uma Viagem no Tempo com Harry Darwin. Esse livro eu ganhei na Bienal, eu fiquei extremamente, assim, emocionada, porque tem Viagem no Tempo, eu amo Viagem no Tempo, e é da Rua Editora, e eu nunca tinha lido nada deles, mas eu super aconselho a leitura desse livro aqui. A partir daqui a gente tem alguns livros que estão com seus autores ou então estão soltos porque não tinha lugar para botar. Então a gente tem aqui Estação 11, que é um livro que muita gente ama, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas assim, muitas pessoas são extremamente apaixonadas por essa história. Os Casos de Amor, de Nathaniel P.
de Adele Waldman, eu acho que é isso. Esperando por Dogo, que muita gente ama também esse livro, e eu super guardo porque, assim, é um livro que eu sei que amigos meus amam, mas eu ainda não consegui ler, o que é bem triste, né? E nós temos aqui uma coletânea de contos, e nós temos uma mulher que atende o telefone, e ela não sabe se é o marido ciumento que tá pregando uma peça nela, ou então se é um estranho. Então a gente acaba acompanhando toda essa construção, que é bem interessante. Todos os nossos ontens é aquele tipo de livro que todo mundo leu, mas eu ainda não li. Aqui a gente tem o meu livro favorito até hoje, da Rádio Londres, que é Stoner. É uma história muito interessante sobre um cara que tinha tudo pra seguir os mesmos passos dos seus antepassados, mas ele acaba virando um professor de literatura, e vale muito a pena você conhecer essa história. O Pintacilgo, que vai virar filme, e vale muito a pena você ler. Eu amo essa edição, parece que o passarinho tá realmente saindo do livro. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma série, A Biblioteca Invisível. Eu comecei a ler, achei ok, mas eu ainda, sei lá, eu senti que talvez não fosse o momento de ler ainda esse livro, então eu parei e guardei aqui. E As Primeiras 15 Vidas, de Harry August, porque eu quero ler esse livro, muita gente ama, muita gente indicou pra mim, porque fala sobre viagem no tempo. Eu amo livros que tem viagem no tempo, mas ainda não consegui ler, não é mesmo? E aqui eu tenho os livros do Neil Gaiman da minha estante, uma pequena e singela coleção de livros dele. Então aqui a gente tem primeiro O Cemitério, que me apaixonei assim que eu li. Esse daqui é aquele livro que eu leio toda vez que eu sinto a necessidade de pensar sobre algo novo ou repensar. Aqui a gente tem Os Filhos de Anansi, que foi o segundo livro dele que eu li, na verdade. E muita gente não gosta desse livro, mas eu achei sensacional, porque a gente tem aqui realmente Os Filhos de Anansi, e a gente tem a cultura aqui africana, na verdade. A gente também tem Deuses Americanos, que tem a série e pouca gente gosta também, não é muita gente que gosta desse livro, mas eu curti. E também o meu favorito, que é O Oceano no Fim do Caminho, do Gaiman. Continuando ainda na segunda prateleira, aqui a gente tem o livro do Juízo Final, que foi um livro que muita gente me aconselhou a ler, mas ainda não consegui ler, não é mesmo? A gente também tem Carta de Amor aos Mortos, que é um livro que muita gente gosta. A própria autora de As Vantagens de Ser Invisível indicou esse livro, e eu quero muito ler ainda, porque a gente tem a história de uma menina que escreve cartas, enfim. A Rainha de Tillen, que eu li o primeiro livro em inglês, mas eu não segui a série, então eu estou com sérios problemas aí de continuar a leitura de séries, como podemos ver. Piano Vermelho, que pra mim foi assim, uma pequena grande decepção com o George Melaman. Eu achei ok, mas esperava mais da escrita dele, porque eu gosto muito de Caixa de Pássaros. A gente também tem Comportamento Altamente Ilógico, que é um livro sensacional. Mistborn, O Império Final. Eu ainda não li esse daqui, mas foi um presente incrível da Estela, que eu guardo com muito carinho. Eu achei as letras muito pequenininhas, e eu até baixei pro meu Kindle para começar a ler, mas ainda não li, mas com certeza é uma série, uma fantasia que eu vou gostar muito. O Homem Visível, que eu amo essa capa, eu acho que eu guardo mais esse livro pela capa que ele tem mesmo. Aqui a gente tem os dois livros do Ernest Cline, que eu acho que foram os únicos lançados aqui no Brasil, que é Armada e Jogador Número 1, não sei se foram lançados outros. O Problema dos Três Corpos, que é um livro que eu quero muito ler também, que é ganhador do prêmio Hugo. Sociedade dos Meninos Gênios também é um livro que eu estou protelando e adiando a leitura, mas tá aqui, né? Tá aqui sempre na estante. E também eles têm A Fogueira, que foi um livro que eu já li, que tem vídeo aqui no canal, que eu gostei bastante, que é da Kristen Ritter, nossa querida Jessica Jones. E aqui a gente tem a minha coleção de desventuras em série, que eu não sou louca de tirar da caixa, mas tá aqui todos os livros. Vou deixar aqui de lado pra você ver. Ó, todos os livros estão aqui. A gente tem um mau começo, que já começou mal, porque tá de cabeça pra baixo. Mas tentando ajustar, hein? Esse daqui foi um projeto que eu comecei, mas infelizmente não deu muito certo, porque as
pessoas que participaram não participaram ativamente, mas eu terminei de ler todos os 12, 13 livros, na verdade. A partir daqui tem alguns livros que eu já li, outros que são de autoras que eu quero muito ler, que eu gostei muito de outros livros, mas como você pode ver, as minhas prateleiras não têm uma organização assim muito fiel, não é mesmo? Eu sigo meu coração. Uma Loucura Discreta é um livro, se eu não me engano, primeiro livro de uma série, mas eu ainda não li, mas quero muito ler, eu fico super curiosa com a sinopse. A Maldição do Vencedor foi um livro que eu li, gostei, mas não é um livro que eu pretendo continuar a série, porque eu achei bem ok. Aqui a gente tem 2 livros da Rainbow Rowell, que foram lançados pela Novo Século. Um deles é Ligações, e a gente também tem Anexos. O Menino Feito de Blocos é um livro que me indicaram bastante e que quem gostou de O Projeto Rose, por exemplo, provavelmente vai gostar muito dessa história. Se eu não me engano, fala sobre autismo ou algo do tipo, então é um livro que eu tenho muito interesse de ler, sim. Métrica, da querida Colleen Hoover. Esse daqui é um livro favorito de muita gente, mas eu ainda não li, eu acabo lendo vários outros que ela vai lançando. Graça Infinita. Esse livro aqui é meio problemático porque, primeiro, ele é extremamente frágil, então você imagina ler esse livro aqui nessa edição. E eu acabei lendo ele em e-book mesmo porque, enfim, não tem como ler ele aqui. A capa é muito molinha, dá até uma tristeza porque ele acabou amarelando, mas é uma edição bem bonita. Aqui a gente tem livros que já foram resenhados até no canal, Todas as Garotas Desaparecidas, Asiáticos Podres de Rico, que eu amei muito, e também tem Um Trono Negro, que eu pretendo ler. Ele tá aqui porque eu pretendo ler. Daí nessa pilha que você não está conseguindo ver, mas eu vou trazer todos os livros pra cá pra você ver direitinho, a gente tem a livraria 24 Horas do Mr. Penumbra, que fala sobre livros, então ainda tá naquela minha lista de projetos de livros sobre livros. Você Nasceu Para Isso, que muita gente gostou muito da história e todos os personagens são odiosos. A gente tem um livro incrível que é o Holocausto Brasileiro. Aqui a gente tem um relato muito difícil, na verdade, sobre uma história real, onde 60 mil pessoas foram mortas no hospício do Brasil. Então, se você tiver interesse de conhecer mais sobre a história brasileira, vale a pena ler esse livro. A gente também tem Crianças do Éden, que eu achei sensacional. É uma distopia muito bem construída de Joy Graceffa. Um Estudo em Charlotte, que é uma releitura de uma das histórias de Sherlock Holmes. A gente tem aqui os tataranetos do Watson e do Holmes. Eu gostei demais desse livro. A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. A gente tem uma releitura aqui da história do Frankenstein, da Mary Shelley. Aqui a gente tem um livro que eu quero muito ler, que é O Elefante Desaparece, do Haruki Murakami. E Estamos Bem, que eu acho que é um livro que muita gente deveria ler. Fala sobre guardar coisas, enfim, perdoar. E eu amo essa capa. Amo muito essa capa. Como você pode ver, essa é uma prateleira que tem alguns livros que eu quero muito ler, mas eu ainda não tive tempo de ler, não é mesmo? Mas a gente vai orando pra conseguir ter tempo, né? Me conta aqui nos comentários se teve algum livro que te chamou a atenção, que você não conhecia ou nunca tinha visto, que eu quero muito saber. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!